hoje eu quero, de certa forma, continuar o Tadel de semana passada, né? O tema foi aquele tema bem forte, né? As trevas da negligência. E hoje o tema é a luz da obediência. Então, de trevas da negligência para a luz da desobediência. É para a luz da obediência, perdão. E eu sei que Deus vai ministrar algo muito legal ao seu coração. Antes, deixa eu trazer um testemunho para vocês. Essa palavra que eu vou ministrar, ela está muito relacionada ao que Deus trabalhou no meu coração nos últimos, deixa eu ver, 3 anos. 3 anos. E o entendimento veio de uma forma muito sólida, muito concreta, muito clara, agora há alguns dias, na verdade, né? Eu tive um tempo de jejum bem gostoso, né? Inclusive eu quero agradecer o Marcão e a Lilian por emprestar a casa para mim lá. Fiquei 3 dias só tomando água, foi uma bênção, irmãos. Saí de lá na quarta-feira à noite, quinta-feira eu fiquei com a minha família e chegou o pessoal de Foz do Iguaçu também, né? Estava aí. E foi muito, muito, muito legal mesmo. E na sexta-feira eu fui pro EIFOL, né? De manhã, de tarde, logo depois do almoço. E fiquei lá 7 dias, irmão, sendo profundamente ministrado por Deus. Então, tudo que Deus ministrou no meu coração lá na casa, lá no jejum, veio a base bíblica, veio o ensinamento bíblico, veio um mestre da palavra de Deus me ensinando. Confesso que teve momentos lá, irmão, que parecia que eu estava assim, eu e o professor, mais ninguém. Parece que ele falou assim, ó, Michel, o negócio é o seguinte, agora eu quero falar sobre você. E ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, foi algo assim assustador, irmãos, e ao mesmo tempo maravilhoso, porque a palavra de Deus produz vida. Amém? Então, vamos orar e pedir para o Senhor abrir o nosso entendimento, colocar o nosso coração na presença de Deus e ouvir o que Ele tem para a gente. Amém? Papai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu favor, pela tua graça em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada. O Senhor nos deixou faltar o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho, o teu afeto, a tua atenção, a sua afirmação, a sua admiração por nós nunca cessou, nunca parou, jamais vai acabar. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, tem uma palavra muito poderosa, muito forte que o Senhor ministrou ao meu coração para passar para essa equipe de líderes dessa igreja. Em nome de Jesus, Pai. Abra o nosso entendimento. Na verdade, Senhor, eu entrego o meu entendimento como sacrifício vivo no teu altar. O sacerdócio sobre o altar que eu construo na minha vida é Jesus Cristo. O Deus desse sacerdote é o Senhor, meu Pai. E eu estou aqui como teu filho, como teu servo, como teu altar. Espírito Santo, usa a minha vida para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, para esse tempo, para esse modo, para tudo que estamos vivendo, Pai. Para que nós verdadeiramente sejamos igreja relevante, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu compartilhar com você uma pesquisa. Está aqui no livro do pastor Cote, tá? Vou pôr nesse aqui, tá, John? Raiz da Depressão, que é, na verdade, o livro base do EIFOL módulo 2, né? Profundo demais. E ele trouxe uma pesquisa, uma enquete que foi feita alguns anos atrás, com milhares de pessoas. Eu não lembro muito bem os dados, aqui no livro ele não fala. Mas foram 2 perguntas. Olha só isso aqui, irmãos. A primeira pergunta era o seguinte: você conhece de maneira específica o propósito de Deus ou a razão maior para a sua existência? Olha a pergunta. Você conhece de maneira específica o propósito de Deus ou a razão maior para a sua existência? Surpreendentemente, de todas as pessoas que responderam, apenas 10% puderam dizer sim. 10%. Pesquisa feita com crente, tá, irmãos? A outra pergunta era mais prática. Você está vivendo de acordo com isso que você acredita ser o propósito eterno de Deus para a sua vida? Ou seja, dos que responderam sim, foi feita uma segunda pergunta. Se ela está vivendo de acordo com esse propósito que ela acredita. 1%. Irmão,
das pessoas responderam afirmativamente. Sim. Isso é muito sério. Muito, muito profundo e muito sério. E eu queria começar com vocês, assim, com base nessa enquete e com base naqueles T10. Eu estive conversando hoje com o pastor Aaron, né? O Arão. Ele é um dos profetas reconhecidos da nossa igreja. Você conhece ele? Lá, ele é o líder do Pass Kids. Ele que passa no Pass Kids lá, ele é o Aaron. E ele, conversando sobre isso, assim, eu gosto de ter referenciais, sabe, irmãos? Eu gosto de aprender, pesquisar, eu cavo, mas eu gosto de ter referenciais. E ele é um. Mike Bickle é outro. O pastor Luciano Subirá é outro. Meus pastores são outros, né, referenciais. E acho que eu baguncei aqui, mas deu certo. E glória a Deus, estamos muito alinhados ao Espírito Santo. E no Tadel passado, nós lembra da palavra anatsoporeo, sopre, né, abane o dom. Nós falamos das trevas da negligência, o que acontece quando você negligencia o seu dom. Então, para lembrar, eu vou falar dessa treva, o que acontece com essa treva. Fiz algumas anotações aqui para não me perder, que como é um assunto que está muito latente no meu coração, se deixar sem uma orientação aqui do caderno, irmão, eu vou longe, fico falando e fica complicado. Mas eu queria que você, o João tá fera, produziu algo muito legal. Tem um círculo aí, um organograma, não. Ah, esqueci o nome desse negócio aí. Um gráfico, né? Um diagrama, isso. Você está percebendo aí que eu estou falando do passado, a negligência do dom, tá? A negligência do dom, ou a ignorância do dom. Deixa eu falar algo sobre a ignorância. Satanás é chamado de príncipe das trevas, irmãos. Ele quer que o seu dom fique na ignorância. Se tem um camarada que vai lutar para o seu dom ficar nas trevas, o que é a ignorância? Não conhecer, não enxergar, não ver. É o diabo, porque ele sabe o que acontece com ele. Então, onde há ignorância, existe confusão, existe desordem. Né? Esse é o território que Satanás mata, rouba, destrói. É o território da ignorância, o território das sombras, das trevas. Satanás é fonte de desordem, de confusão e de toda ignorância. Satanás reina na ignorância. É o lugar dele, é o território dele. E se ele consegue, né, manter você ignorante do seu dom, ele consegue te manter preso. E quando você é ignorante do seu dom, você também se torna confuso e, por sua vez, tem uma vida de desordem. Mesmo sendo um filho de Deus, que é um Deus de ordem e de decência. Acontece uma desordem. Ah, pastor, não está em desordem não. Minha vida financeira está em dia, minha vida está em dia, minha vida está em dia, está tudo em dia. Beleza. Mas como está em dia com o propósito de Deus para a tua vida? Pode estar em dia com a tua vida financeira, pode estar em dia com um monte de coisa, mas ela está em ordem com o propósito eterno de Deus para a sua vida? De Deus. Propósito divino para a sua vida. Eis um detalhe importante para nós sabermos aqui, né? Quando você é ignorante, sendo assim. Quando não enxergamos o nosso dom à luz do propósito de Deus, estamos nos rumando para um caminho de caos. A negligência é a irresponsabilidade com esse dom. Né? Mateus 25, 28, aquilo que nós falamos, né? Sobre o servo negligente, né? O servo negligente. E antes de entrar até nesse ciclo aí, João, até pode tirar, eu estava esquecendo. Eu preciso estabelecer algo, sabe? Não, deixe, vamos ficar. É que é depois. É que é muito assunto, irmão, que eu quero comprimir. Então, ignorância. O diabo quer trabalhar do seu dom. Então, o dom está ali, existe, porque o dom é algo inato em você. Vai haver um momento em que Deus aciona, em que Deus revela a você. Mas de repente você até já revelou, mas está lá ignorando, ou está negligenciando, ou não está dando tanto valor, porque você viu que você tem um talento muito legal para fazer outra coisa, e não está dentro do dom que Deus deu para você, e você pode estar negligenciando esse dom. Aí vem a negligência. A negligência te leva a um processo de passividade. Né? Eu vou ler o que está escrito aqui, tá, irmãos? Em vez de explicar, eu vou ler. Ó,
A negligência vai atrofiando a alma, trazendo a passividade. A passividade mata a iniciativa, tornando a alma indolente e a mente preguiçosa. A passividade traz consigo a necessidade. Inevitavelmente, a frustração se instala e se alastra como um carcinoma emocional. É horrível isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Emocional, ou seja, é um câncer, é uma coisa que não tem cura, é um negócio, é uma emoção que é dragada para dentro de um abismo que não sai de lá, produzindo a depressão, que pode ser definida como a alma que agonia de morte, uma existência sem nenhum tipo de anseio ou esperança. Ai, pastor, você está decretando que pessoas que estão fora do dom vão estar em depressão. Não, não estou decretando. Eu estou falando que Deus não te criou para andar em depressão. Jesus veio para nós termos vida e vida em abundância. Agora, a vida e a vida em abundância é vida, entreguei minha vida para Jesus, em abundância, alinhado com o dom. Nós precisamos compreender isso. Aprofundar isso, discernir isso, aprender isso, nos sujeitarmos a isso, sermos ensináveis a ponto disso, sermos humildes para aprender disso, sermos quebrantados e humilhados diante de Deus para que nós possamos cumprir com aquilo que Ele tem para esse tempo, porque há uma geração sendo chamada para esse tempo. Há uma geração, há um povo. Vai haver uma apostasia absurda, como nunca houve antes. Porém, acontecerá depois que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. E nós vamos ver o maior avivamento da história da humanidade. Em o nome de Jesus. Falo pelo Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, como voz profética nesse tempo. Você que é entendido, você que ora, você que lê, você sabe o peso que tem essas palavras. Amém? Então, o ciclo, da crise existencial. Pastor do céu, eu estou me sentindo passivo, eu estou frustrado, eu estou me sentindo assim, eu estou isso, eu estou aquilo. Calma. Faz o exercício comigo. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão assim no seu coração. Fala assim, coraçãozinho lindo. Faz aí, irmão. Coraçãozinho lindo, se acalme. Isso. Amém? Glória a Deus. Então se acalme, que Jesus vai te dar uma solução, uma saída, coisa mais linda, querido. Como diz o Catarina, coisa mais linda o Espírito vai fazer na tua vida. Abre comigo então agora em Mateus, versículo 24. Capítulo 24, perdão. É forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, eu oro que o Espírito Santo de Deus pegue essas palavras e coloque ela no seu coração. Mas para isso você fala assim, Espírito Santo, imprime no meu coração a tua vontade. Então olha que nós lemos em Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Lembra da parábola do talento? 5 talentos, 3 talentos, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. A palavra de Deus nos ensina em Coríntios que Deus colocou esses tesouros em vasos de barro. Quem que é barro? Quem que é feito de barro? Quem aqui é vaso, irmão? É vaso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que é? Servindo os conservos. Uau! Servindo os conservos. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, irmãos, esse evangelho inclusivo, esse evangelho incondicional, o amor de Deus é incondicional. Agora, viver o evangelho e a vida abundante é totalmente condicional.
48. Mas, se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, olha como é uma decisão pessoal. É aqui dentro, é no coração. Ele fala comigo, olha, sabe aquela decisão que a pessoa toma por si, sem orar, sem falar com Jesus, sem perguntar a Deus, é isso mesmo que o Senhor tem? É isso mesmo que o Senhor quer? É pela impressão, trabalha com a impressão, isso. Disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. E passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios. Óbvio que o texto aqui pode ser interpretado de forma literal. Comer e beber com ébrios. O que é ébrio? São pessoas que estão bêbadas, que estão cheias de si. Não está falando que não é crente, mas está falando de seus servos. São servos dele. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Que hipócrita? Duas caras, mascarado, fala uma coisa e faz outra. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, olha a decisão da pessoa aqui levando ela. Mas não é o foco que eu quero trazer para a historial de hoje. A luz da obediência, ela está sobre o servo fiel e prudente. O servo fiel e prudente, ele vai alcançar essa vida de realização. Ele entra num ciclo de realização. E tudo começa com o despertar do dom de Deus na nossa vida. Entender que quando nós fomos feitos nova criatura, o nosso DNA, ele virou um DNA celestial. E características que nós não tínhamos consciência, porque assim como o nosso espírito estava morto, éramos apenas alma vivente, quando a Zoe de Deus soprou vida em nós, despertou em nós uma vida, despertou em nós um DNA celestial, um DNA divino, que foi feito lá na criação. Só que ele só aciona com o sopro divino. Então, é inato, há um dom na nossa vida. Há algo que Deus colocou dentro do nosso coração e que Deus quer despertar na tua vida nesses dias. Nós temos aqui 3 características, 3 qualidades, não é qualidade a palavra, mas 3 momentos específicos que nós falamos de dons. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Paulo está falando acerca de alguns dons. Nós não vamos falar sobre esse hoje. Também Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 12, que todo Romanos 12 está ligado aos dons, inclusive aquele texto que você conhece, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente. Ele está ligado aos dons. Veja o contexto que não está separado, o assunto é o mesmo. Ele também entra em alguns outros dons. E ele também entra em Efésios. Então é sobre esses dons que eu ainda estou falando, por quê? Porque esses dons é a base de liderança da igreja. A base da liderança numa igreja é o ministério quíntuplo. É o apostólico, é o profético, é o evangelístico, é o pastoral e é o mestral. Não existe uma ordem de mais importância. Deixa eu deixar algo para você. No Brasil, irmãos, eu ouvindo isso de outros mestres, eu entendi o que eu presenciei. Não é muito comum, lá na Nova Zelândia, pelo menos, os pastores líderes serem chamados de pastor, é um ou outro. Você vê eles chamar de bispo, reverendo. Por quê? Porque são pessoas, né? Presbítero e tal. Agora, pastor, é o cara que está mais ligado lá, mais ligado ao dom pastoral mesmo, né? Aqui o pastor, até em algumas denominações, virou algo assim até que hierárquico, que é pastor, evangelista, presbítero, obreiro e diácono, e as mulheres sempre missionárias. É a forma que eles entenderam se organizar, né? Não vamos criticar isso. Porém, não tem a ver com isso. Então, para começar, deixa eu explicar algo para você. Eu falei isso já no nosso Está 10 lá dos dons. Pense um barril, aquele de tábua.
de 5 tábuas, onde são 5 tábuas do ministério apostólico, profético e 5 ministérios. Se um dos ministérios é mais baixo que os outros, uma das tábuas é menor que as outras, até que altura que vai encher esse barril? É óbvio, até a altura da tábua menor. Então assim, Deus não fez assim, o maior ou o menor. Não existe isso. Deus fez todos para trabalhar em conjunto. Onde que eu vejo isso? Quando você lê Efésios, capítulo 4, você vê o objetivo dos dons. Quer ver? Rapidão. Ele fala assim, quer ver? Deixa eu achar aqui Efésios na minha Bíblia agora. Antes que roubaram Efésios na minha Bíblia. Visa o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à maturidade espiritual. Não vou abrir agora, senão eu vou ler o texto todo. Então, existe um propósito ao crescimento dos santos, ao amadurecimento dos santos e, por consequência, o crescimento da igreja. Uma outra coisa que eu gosto de dar ilustração sobre conhecer o seu dom. O meu carro é um Corolla, né? Sedã, né? Um sedãzão, carro de tio, né? Tiozão. E dá para carregar a escada nele? Dá para carregar a escada nele. Talvez tenha que comprar um rack e tal, mas não, ele não foi feito para isso. Vai dar para carregar, tal. Agora, se eu comprar um carro que caiba a escada dentro, que tem um suporte específico, já tem um lugar para encostar a escada, o carro foi construído pensando nas pessoas que usam caixas de ferramenta, escadas e tudo mais. Qual que vai ser melhor? Qual que vai alcançar o objetivo com mais facilidade, com menos desgaste, com mais efetividade? Qual? O carro desenvolvido para tal função. Deixa eu falar algo para você. Deus te fez para uma função específica no corpo dele. Existe dentro de você algo específico que Deus fez. Deus colocou aí dentro, específico para o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. E para esse tempo você está sendo chamado. Quem sabe Deus não ativou o seu dom ainda, porque de repente está chegando o tempo para o qual você foi chamado. Quem sabe não foi para esse tempo que você existe. Pense nisso, irmãos. É muito profundo o que eu estou falando. Então, eu quero falar, né, sobre esse ciclo da vida realizada. Tá? Não precisa pôr ainda, tá, João? O ciclo da vida realizada. Então, todos nós carregamos conosco esse desejo inato de possuir direção e propósito na vida. Tem algo pior do que você andar a tua vida de uma forma que você está em crise existencial. Você não sabe mais o porquê que você existe. Você não sabe mais o porquê que você está congregando na igreja. Você não sabe mais para que você está trabalhando. Você não sabe mais se o que você está fazendo é isso mesmo. Você não sabe mais de mais nada. Você está duvidando de tudo. O que é isso? Crise. Crise existencial. Irmãos, eu não entrei ainda porque eu preciso falar algo para você. Deixa eu pensar bem como falar, porque eu estou num Tadel que é no YouTube, então vai ficar aberto, todo mundo vai assistir. É assim, não é heresia que eu vou falar, mas algo muito pessoal, muito fechado, do tipo, se você está nessa situação, irmãos, não foi ninguém que causou isso em você. Você precisa aprender a confiar de fato e de verdade em Deus. Não o Deus que você lê, mas o Deus que se revela a você. Não o Deus que você ouve do pastor, das 300 pessoas que você está ouvindo na internet. Dos 500, sabe, virou aquele crente caixa d'água. A cabeça parece uma caixa d'água, sabe? Um monte, mas não tem revelação. Não, a culpa não é do seu pastor, a culpa não é do seu líder, a culpa não é de ninguém. A culpa pode ser do diabo, tá bom? Mas também pode ser que Deus não ativou ainda. Deus está fazendo você fazer o quê? Te colocar no terreno onde Ele ativa os dons. Deixa eu te falar onde que é esse terreno. Igreja de Jesus Cristo. Congregação no meio dos crentes. Servindo os seus irmãos. Não, eu vou ficar aqui até Deus ativar o meu dom. Não vai ativar. Não se abastece carro para ficar parado. Não põe combustível em carro que só vai ficar parado. Só abastece carro que usa, que anda. Então quer saber teu dom? Comece a servir.
Ah, mas pastor, eu quero servir com eficiência, eu quero servir dentro do meu dom. Você nem sabe qual é direito ainda. Não consegue. Não consegue nem se sujeitar a uma visão apostólica, quanto mais ser um apóstolo. Não consegue se sujeitar a um discipulado, mas quer discipular. Não consegue conversar com uma pessoa que está com um bafo fedido, que já acha que é coisa de gente feia, mas quer ser evangelista. Não lê a Bíblia, não ora, não chora, não geme, mas quer ser profeta. Não aprende com ninguém, mas quer ser mestre. Não vai funcionar, irmão. Não vai, não adianta. Deus não é incoerente. Então, assim, é meio pesado que eu estou falando assim, mas é um fato, é verdade. Então, o campo de aprendizado, o lugar onde o dom vai ser ativado é no meio da igreja, das pessoas, da ovelha de Jesus, lá no meio de gente com isso, gente com aquilo, e lá Deus vai ativando o seu dom. Lá você vai vendo que Deus vai te usando de uma forma, de repente fala, cara, é isso. E de repente nasce aquilo no teu coração. Pum! Um despertar. Um dos maiores segredos da vida emocional é ter uma razão para viver. Isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Andar fora do dom afeta a nossa qualidade de vida. Volto a falar. Pastor, não sei ainda. Calma. É por isso que eu estou em depressão. É porque eu não sei. Não. Calma. Eu estou começando a trazer o ensino. Todos nós temos um senso de destino com uma bússola que nos orienta na forma e meio mais eficaz de servirmos as pessoas. O objetivo. Irmão, qual é o principal objetivo de uma pessoa salva aqui na Terra? Pensa aí, responde. Se você está assistindo com alguém, olha assim e fala assim, rapaz, hein, João? Qual que é o principal motivo de você ficar aqui na Terra? Salvar a outros? É um né? Não é que é o basicão, né? É o propósito, mas tem um que é maior que isso. João 15, nós lemos semana passada. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto, e vosso fruto permaneça. Nosso principal propósito na Terra é glorificar a Deus. E Jesus falou, como? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Ganha alma. Ah, isso é coisa evangelista. Mateus 28, Jesus falou o quê? Ide. Todo o poder me foi dado no céu e da terra, portanto, ide. Ele não falou assim, Pedro, você que é apóstolo, Pedro, todo o poder me foi dado no céu e da terra, então você que é apóstolo, vai e faça discípulos. João, você fica de boa. Não, foi geral. Então, o grande chamamento, o grande comissionamento é para todos. Amém? Então, glorificar a Deus. Bem-aventurado o servo que for encontrado dessa forma, servindo o seu conservo. O nosso dom possui um caráter irrevogável, irmãos. Quando esse dom que está dentro de você, inato, que Deus aciona, ele é irrevogável. Aqui tem uma frase muito forte. E vai aflorar naturalmente. E é claro, vimos na semana passada que ignorar, negligenciar esse dom é caminhar para um lugar de trevas, né? Pois é o que tem, dar-se-lhe-á, o que tem abundância e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. Mateus 13:12. De qualquer forma, então, em algum momento esse dom será usado. Agora, olha aqui. Em algum momento esse dom será usado, seja por egoísmo ou com desprendimento. Para o bem ou para o mal. Para servir os propósitos de Deus ou para servir os desígnios de Satanás. É por isso que você vê macumbeiro profetizando, irmão. Porque o cara é um profeta. É por isso que você vê pastor macumbeiro. Ou melhor, macumbeiro pastor. O cara visita as pessoas, cuida das pessoas. Ninguém passa necessidade no centro de macumba dele, porque o cara é um pastorzão. O outro evangelista ganha gente pro terreiro de macumba. O outro sabe tudo, o nome de tudo, os orixá, e sabe tudo, as velas e tudo. Tudo. Faltou um mestre, faltou quem? O pastor, o evangelista, o profeta, já falei, o pastor, já falei todos. Por quê? Tem um dom dentro dele. Só que em vez de servir os propósitos de Deus, ele está servindo os desígnios de Satanás. Pastor, mas um é para cá, um é para cá. Quem é que está aqui no meio? Quem que está no meio? Você.
mas não sirvo nenhum, eu sirvo a mim mesmo. Já tá pro lado do coisa ruim. Credo, pastor. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o meu Pai seja glorificado. João 5,19. O Filho não faz nada sem ver o Pai fazer. É para Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. Quando entra muito, tudo é para mim, de mim, para mim, você está servindo a Satanás. Deus, falei com 3 profetas. Falei, irmão, nós estamos vivendo o tempo do joio e do trigo. Ele olhou para mim e falou bem assim: sim, Michel, estamos vivendo o tempo da separação do joio e do trigo. Lembra que ele falou, não bota a mão aí. No tempo da seara, no tempo da colheita, vai ser feito os fechos de cada um para cá e cada um para lá. É o que está acontecendo, irmãos. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar da luz da obediência. Aleluia. A vida abundante, a vida depois da vírgula, em nome de Jesus. Então, isso vai determinar o nosso caráter, nosso destino, a nossa realização. A intencionalidade em servir a Deus, servir a minha nação, servir a minha cidade, servir a minha igreja, servir os meus pastores, meus líderes, meus discípulos, os servos do Senhor, dentro do dom que Deus me deu. Aleluia! E eu, como falei, eu quero falar especificamente dos 5 dons ministeriais que todos nós temos. Amém? Então vamos lá. Agora você pode colocar a nossa ilustração aí, final. O João é fera demais, ele aprendeu a fazer uns negócios nessa transmissão aí que eu tô assim de cara, o bicho é invocado. O Marcinho foi lá, semeou duramente nos cultos de celebração do ano passado e o João aprendeu. Glória a Jesus por isso, glória a Jesus por isso. Vamos lá. Então a primeira coisa que nós vemos, você vê esse ciclo da vida realizada. Isso aqui é muito forte, irmãos, muito forte. Muito forte. Acompanha comigo assim, sabe? Então precisamos entender que esse dom, então, é uma capacitação divina. É algo que tem dentro de você, mas ele só é acionado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Por isso nós temos que ter uma vida de Espírito. Nos enchendo, nos encharcando. Atento, deixando Deus falar, deixando Deus ministrar. Vivendo uma vida de cruz. O caminho da cruz. Irmão, abre um parênteses rapidinho aqui. Está em dúvida de alguma coisa que fazer? Não sabe exatamente qual caminho seguir? Vai pelo estreito. Vai onde o caminho é mais estreito. Não vai pelo largo, não. Porque o caminho de cruz é o caminho de certeza, de vitória. Porque aciona o Deus que nunca perde. Amém? Vamos voltar. Então o dom, capacitação divina. Primeira coisa que acontece, então vem o conhecimento do dom. A revelação do dom. Deus revela esse dom. E esse dom é revelado quando ele se dá no serviço. Como eu falei antes, ele vai acontecer ali no serviço, na comunhão, na operosidade da vossa fé. É ali que você vai aprender que o dom teu vai ser acionado. Não vai ser em outro lugar. Não adianta que não é, irmão. Você não vê exemplo bíblico de que foi acionado de uma outra forma. Sempre há uma necessidade do coração de Deus, onde Deus aciona alguém que já tem algo no coração dele, já tem algo que foi colocado lá pelo próprio Deus, e Deus aciona ele como resposta para aquela geração. Aciona aquela voz. O sopro vira uma voz para aquela geração, através daquela pessoa. Nasce da necessidade do coração de Deus. É de cima para baixo. Então vem o dom. E o dom, por sua vez, ele produz um dom acionado. A primeira coisa que ele vai gerar, ele gera um movimento. Gera um movimento. Você vai ver que quando a pessoa tem o dom acionado, ela não consegue ficar parada. Não adianta. Não consegue. Por quê? Porque lembra do outro ciclo? Passividade. Então o dom acionado jamais vai gerar passividade. Jamais. Ela vai gerar o quê? Operosidade. O negócio vai ter movimento. Vai ser andando, o negócio não para. Então, o dom revelado, ele produz uma paixão.
E a paixão, ela é uma vida que respira. Paixão é ar que entra nos pulmões. É aquele gás que dá em você. Eu falo, cara, tem alguma coisa. Nasce uma paixão por algo, por um lugar. No meu caso, né, vou dar um exemplo meu, o dom que Deus, o primeiro dom que Deus acionou em mim aqui no Brasil, aqui em Guaratuba, já foi ver a necessidade de uma igreja que faça um trabalho completo na vida de uma pessoa. Lá nas raízes, lá nos alicerces, não só naquela parte que todo mundo vê, não a parte que está lá no culto de domingo. Não. A parte que está lá no quarto do casal. A parte que está lá na cozinha da casa. Aquela parte que você entra, lógico, você entra quando a pessoa abre a porta. Ninguém arromba lugar nenhum. Jesus Cristo falou, eis que estou à porta e bato. Então, ninguém arromba nada. Mas essa era a minha carência da Fran. Então, esse chamado apostólico, esse dom apostólico de fundar algo novo aqui na cidade. Uma paixão. Eu fiquei apaixonado. Até hoje eu acredito nas pessoas. Até hoje é muito difícil deixar de acreditar em alguém. Vai ter traição, vai ter rebelião, vai ter gente sentindo rejeitada, vai ter tudo isso, vai. Mas nós nunca, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos deixar de acreditar nas pessoas. Não vamos. Então ela vai gerar uma paixão. E a paixão vocacional, nesse caso aqui, eu não estou falando assim das 7 esferas, tá, irmão? Deixa eu falar algo sobre as 7 esferas de influência da sociedade. Elas existem, é algo que não está na Bíblia, mas a aplicação você vê, só que assim, ela não pode virar uma... Ela até é uma doutrina, mas ela não substitui a Bíblia. A Bíblia é a base para tudo isso, tá bom? Não é a doutrina das 7 esferas, é a Bíblia. Ainda que eu creio 100% que Deus usa dessa forma. Mas nesse caso eu estou falando de dom vocacional, tá bom? Então esse dom vocacional, ele produz uma visão. Um ciclo funcionando, ele produz uma visão. Ou seja, uma direção, uma forma de vida. Uma detalhada e objetiva maneira de viver a vida. Um estilo, fica claro para você. Um estilo de vida, desfrutando do máximo do seu potencial e significado. Olha que tremendo. Só aqui, irmão, você já começa a entender a questão da objetividade de vida. A minha vida está sem objetivo, eu estou me sentindo meio confuso. Às vezes eu acho, às vezes aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui, ó. Vem essa objetividade. Você fala, cara, minha vida tem objetivo. Minha vida tem significado. Só que aqui, irmãos, tem uma perspectiva que nós não podemos perder. Que é o olhar de Deus. Porque aqui eu já vi muitos homens se perderem. Já vi homens grandes se perderem aqui. Onde a visão é tão forte, que eles começam quando ela gera o segundo ponto, que é a missão, eles perdem esse contato com aquele que ativou o dom dele. Então nasce uma necessidade de viver inteligentemente de acordo com o propósito de Deus. O que significa viver inteligentemente com o propósito de Deus? É ser intencional. Com todas aquelas características de um servo. Quebrantado. Uma vez eu ouvi eu não lembro se foi do pastor Paulo ou da pastora Rebeca. Foi do pastor Paulo. Você quer saber se o servo é servo? Trate-o como servo. Tem muitos servos que eles querem só ser chamados de servo, mas os seus corações eles são reis. Diante de Deus eu sou rei e sacerdote. Não deixou de ser servo do Senhor, que deve servir os seus conservos. Simples. Então, nasce essa necessidade de viver inteligentemente de acordo com o propósito de Deus. Por meio da visão, expressamos e exercitamos a fé. Coisas naturais começam a acontecer e sobrenaturais começam a nos surpreender. Para a glória de Deus. Portas se abrem. Portas se abrem. Morros são aplainados, vales são aterrados, coisas sobrenaturais acontecem porque nasce uma visão.
Tem um abismo na tua frente, mas você já enxerga a ponte construída chegando lá do outro lado. Tem uma montanha, mas você enxerga através dela. Tem uma impossibilidade, mas a visão não enxerga essa impossibilidade. Isso é visão que nasceu de uma paixão, fruto de um dom de Deus ativado na tua vida. E essa visão, por sua vez, ela produz um senso missional. Missão. Produz missão. É a concretização da visão. Missão é a concretização. Projetos. Projetos em andamento, projetos em execução, planejamento, coisas loucas, muita coisa começa a acontecer na vida de quem está caminhando uma missão. Fruto de uma visão, fruto de uma paixão, fruto de um dom ativado por Deus, para a glória de Deus. É mais que trabalho, missão é mais que trabalho, é o nosso dom em serviço. Missão não é trabalho. Por isso que nós vemos muitos líderes, às vezes, cansados. Cansados. Por isso, irmão, que eu falo, não culpe o seu líder. Porque da medida que você está usando para julgar, você será julgado. Não culpe. Nós estamos crescendo. Nós estamos aprendendo. Nós, como igreja, estamos amadurecendo. Meu Deus, irmãos, eu preciso correr com o meu tempo. Nós estamos crescendo. Por isso que Davi... Gente, olha o pecado de Davi, foi muito pior que o de Saul. Ele adulterou e matou o marido da mulher que ele engravidou, que era casada. Mas o que ele fez? Ele descobriu que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Por isso que eu falei, nesse transitar da visão para a missão que eu vejo muitos homens de Deus se perderem. Por quê? Porque a missão, que é o dom em serviço e não um trabalho, ela se torna altamente produtiva. Altamente produtiva. Então vem o outro tópico. Essa missão gera frutificação. Lembrando que esse fruto é para Jesus. A visão vem, né, do cara que cai. Nasceu o dom, vem a visão. Ele já pega para ele a visão. Ele já tem uma missão que lá no fundo tem um pouco de mim mesmo, para mim mesmo. Aí quando vem o fruto isso fica claro. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Então, vem a frutificação. E essa é inerente à frutificação, vem a realização. Realização. E essa, por sua vez, traz uma coisa fantástica. Mas antes, deixa eu falar sobre a frutificação. Nisto é glorificado o meu Pai, que deem fruto. Fruto. E o vosso fruto permaneça. Por que ele fala fruto permanente? Lembra que eu falei semana passada? Qual é o objetivo do pé de maçã? O objetivo do pé de maçã é dar maçã. Não é não. É gerar um outro pé de maçã. A maçã é o meio. É a semente que cai na terra. Deus queria salvar o mundo. Ele enviou Jesus? Não. Ele, do mundo, de Deus, veio habitar em nós. Pela semente que foi Jesus. Que morreu. E nos gerou. E agora nós, como árvores frutíferas, precisamos fazer o quê? Deus, através de Jesus, na vida das pessoas. Quando nesse processo entra o eu, nós vamos ter problema. Então, esse ciclo da vida realizada, quando chega na realização, quando chega na hora de você ver a frutificação, quando você vê Jesus se alegrando pelo fruto do seu trabalho, que isso também vai refletir em você, não tem problema nenhum daquele que está trabalhando, meu irmão, se alegrar com o fruto. Sabe, o fruto de uma grande colheita, não tem problema nenhum de comer do fruto daquela colheita também. Isso é normal, isso é o evangelho da graça de Deus. Agora, aqui acontece um ponto muito crucial na vida de um cristão. Eu quero usar um texto, irmãos. Eu não quero pregar sobre o texto, porque o meu tempo já foi. Isaías 54, versículo
Talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e pensando, cara, eu estou no outro ciclo. Eu estou no ciclo da crise existencial. Eu estou negligenciando meu dom, eu estou passivo, eu estou com necessidade, eu estou frustrado, eu estou em depressão, eu não estou bem. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação, e não o impeças. Não impeças. Até aqui ele condiciona. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se provoem as cidades assoladas. Aleluia! Essa palavra é sobre a nossa vida. Agora tem um detalhe aqui. Ele fala, alargue a sua habitação, estique as suas cordas, firme bem as estacas. Pense uma tenda. A coluna principal da tenda sustentando a tenda. Agora Deus manda, alarga. Não está falando só de prédios, essas coisas. Nós usamos bem esse texto para isso também. Só que, agora, coloca essa tenda como a tua habitação, o lugar onde Deus habita. Você e Deus, você e o propósito de Deus, você e o destino profético que Deus desenhou para você, para atender o que Ele quer. Vem, aumenta a tenda. Estique as suas cordas, ou seja, vai ter que aumentar elas, vai ter que esticar bem e firme as estacas. Isso aqui falou algo muito comigo. Pastor, o que isso tem a ver com o ciclo da vida realizada? Dom, paixão, visão, missão, frutificação, realização. Agora vem o quê? Refino do dom. O dom agora passa por um refino. Ele é refinado. O que é refinado? Tornar ainda mais intenso, mais puro, mais forte. E às vezes muda. Às vezes muda. Então, esse texto aqui para mim, ele também fala disso. Tenta imaginar comigo a estaca, tá? Eu vou fazer de frente para você aqui. Aqui está a cobertura, aqui está a corda num pilar. Vai aumentar. Não dá para usar mais esse pilar aqui. Essa estaca. Vai ter que colocar a estaca mais para cá e puxar ela. Isso quer dizer o quê? Aquela pilar, aquela estaca está na mesma linha da outra. Na mesma linha. Era aqui, agora veio para cá. O que isso me ensina? O que isso me dá uma simbologia, nasce assim, uma alegoria nasce na minha cabeça. Que o princípio, ou o dom, que aqui é uma verdade, que aqui é um dom verdadeiro, está ativado, nesse refino, não é que ele deixou de ser o dom, ele é mais verdadeiro, ele é mais intenso, ele é mais longe, ele é refinado. A primeira vez que eu tive esse entendimento, a estaca é princípio, é valor, é verdade bíblica, é o que sustenta tudo. Então aqui eu quero trazer para o dom. Então há um refino. Deus é dinâmico. Jesus não vem buscar uma noiva velha que ficou estagnada. O que eu fiz é isso aqui, agora eu sou o senhor de mim mesmo e o que eu produzi é a síndrome do agricultor. Eu quero falar sobre isso em outro mover. Tá bom já. Não. Então nesse refino do dom, o que acontece? Do dom para a visão é que pode acontecer um grave problema. Aqui pode acontecer um grave problema. Nós podemos novamente, da mesma forma que foi antes, que podia ser por ignorância, agora pode ser por negligência. Se você está sabendo disso agora e você se encontra numa situação dessa, eu quero que você não se desespere. E outra, pelo nome de Jesus, não saia dando tiro nos outros. É muito sério o que eu estou falando aqui. Fulano, meu talento, meu dom, não estou vendo. Não. Seja responsável. Deus confia, acredita. Creia no Senhor, seu Deus, e você vai vencer. Creia nos seus profetas e você vai prosperar.
creia no Senhor, seu Deus, e você ficará bem. Creia nos seus profetas e você prosperará. Simples. Simples. É refinado. O que acontece? A visão amplia. A visão. O que antes era aqui, não deixou de seguir. Agora ampliou. Ah, pastor, eu vou ser da Igreja da Paz. Não, meu dom foi refinado, agora não é mais da Igreja da Paz. Satanás. Que quem causa confusão é Satanás. Não é isso, irmãos. Pastor, mas Deus não muda? A pessoa da igreja muda. Claro que muda. Só que existe pastor e porta. Pastor e porta das ovelhas. O porteiro abre a porta. Então isso acontece. Eu já falei para pessoas que estavam na nossa igreja, irmão, volte para a casa do seu pai. Volte para a igreja que você saiu. Mas pastor, agora que eu estou me entendendo tão bem aqui. Sim, agora que você foi curado, agora que você foi sarado, agora que você está voando, volte para a casa do seu pai e exerça seu dom lá. E a pessoa voltou. E está feliz da vida porque voltou para a igreja de onde ele era. Glória a Jesus por isso, irmãos. Então, esse dom é refinado. A visão amplia. Ou melhor, a paixão incendeia de volta. Antes da visão vem a paixão. É que eu estou sem o meu esbocinho aqui. Paixão, ela incendeia de volta. Você vai perceber, por exemplo, se o teu chamado é apostólico, fundar a igreja em algum lugar. Que igreja que você vai fundar? Ah, vou inventar uma nova. Ué, qual é a raiz que você tem? Qual é a semente? De que semente você veio? Qual é a tua DNA? Qual que é a tua essência? Que tipo de árvore você vai ser? Por isso que eu não entendo essas mentes rebeldes, que na verdade é o prumo de Deus que está totalmente... A vida, o coração está totalmente desaprumado ao prumo de Deus. É uma parede de rebelião que está sendo construída, ou de rejeição, sei lá. E está ali aquele negócio. Ei! Existe me perguntar, mas Michel, você tem um chamado apostólico e tal, de repente você tem que ir para um país, não sei o quê, e fundar a igreja. Eu perguntei para o irmão, sim, claro, com certeza, mas que igreja que eu vou fundar? Se não é a minha igreja, que igreja que eu vou fundar? Uma igreja que trabalha com discipulado, uma igreja que se importa com as pessoas, uma igreja que paga o preço para ver uma família bem, uma igreja que acredita, levando tapa no rosto, acredita, oferece outro lado. Igreja que dá a capa, rouba a capa, ele também dá a túnica. Caminha 2 milhas, depois caminha mais 4. Acredita nas pessoas. Uma igreja cheia de bons samaritanos. Para que eu vou abrir outra igreja? Não tem necessidade. Nenhuma. Isso pode ser capricho humano. Agora, a vontade de Deus é complicada, é diferente, irmãos. É diferente. Então, a paixão, ela amplia. A visão volta, amplia, maior. Nasce uma missão que... Irmão, deixa eu falar um detalhe sobre a missão. Geralmente, a missão é impossível. Missão impossível? Geralmente é impossível. Sabe por quê? 2 coisas. Primeiro, você vai olhar para você e falar assim, cara, eu sou inapropriado para isso. Eu sou incapaz disso. É por isso que Deus chama. Porque se você fosse apropriado e fosse capaz, provavelmente ele estava chamando um Saul e não um Davi. Homem segundo o coração de Deus. É diferente. Geralmente, a missão é impossível. Agora, nesse campo de exercitar fé, nesse campo de crer, essa paixão incendiadora dentro do teu coração, irmão, todas as outras coisas se tornam secundárias. Por quê? Deus começa a acrescentar. Deus começa a acrescentar. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode ver que Jesus fala assim, é acrescentado. Mateus 6, é acrescentado. Ou seja, não é o primordial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que ele está falando de todas as coisas? Leia os versículos anteriores, você vai saber. O que vestir, o que comer, o que monte de moral, o que ter, o que comprar. As coisas. Agora, quando a gente se perde nessas coisas,
você não vai conseguir buscar o reino e a justiça, porque essas coisas buscam você e te alcançam. Você não busca o Senhor que te alcançou. Eis o evangelho dos tempos que estamos vivendo, é esse. Falo pelo espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Pelo próprio Jesus Cristo foi enviado. É porque eu falo isso para você nessa noite. Então, querido, em nome de Jesus, essa frutificação, ela pode até não ser maior que a outra, mas a realização, a alegria, a felicidade, a vida que você vai viver, ela sabe que, em vez de ser apenas uma vida de realização, agora que você chegou na realização, ela se torna o quê? Uma vida relevante. A tua vida foi relevante. O que é relevante? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena acreditar. Valeu a pena confiar. Valeu a pena sofrer o dano. Valeu a pena ficar calado. Valeu a pena. Porque quem me viu na prova e não me ajudou? Não. Misericórdia. Valeu a pena porque o meu Jesus Cristo, o meu Senhor foi glorificado. O meu Deus foi glorificado. Jesus quer levantar essa geração. Deus quer levantar essa raça. Esse naipe de crente. E vão todos para as 7 áreas da sociedade. Para a ciência, para o comércio, para as finanças. Vão dominar. Vão ser os melhores juízes, vão ser os melhores e mais poderosos ricos empresários, vão ser os melhores missionários. Deus vai usar nesse fórum, mas a base está nesses aqui que eu estou te falando. A base é esse. A base é esse. E o Tadel é para líder de Life Group. E para todos que têm todos têm essência de liderança, né? Todos têm esse dom tá aí dentro de você. Então, irmão, eu quero que você entenda que a tua vida é relevante. Ela tem relevância para Deus. Para Deus. E as pessoas que entendem isso, elas olham para a pessoa que tem a vida relevante e falam: você foi relevante na minha vida. Você foi relevante na minha vida. E você fala assim: glória a Deus. Sabe? Vem aquilo e você fala: poxa, querido, muito obrigado. Glória a Deus. Você devolveu para Deus. E nisto é glorificado o meu Pai, que dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Que Deus te abençoe. Trabalhe a tua célula, irmão. Trabalhe. Exerça o teu dom. Exerça o teu dom. Seja profeta, seja apostólico. Exerça o seu dom. Treine os outros dons. Nós vamos falar mais. Estava conversando com o pastor Arão. Ele quer fazer uma escola profética com a gente. O cara é sensacional. Sabe, prepare a sua célula online com o coração. Cara, eu vou ter oportunidade de servir os meus. Você já imaginou se Jesus volta bem na hora que você está ministrando a célula, irmão? É o cumprimento de Mateus 24 na lata. Bem-aventurado é o servo que for encontrado dessa forma, servindo os seus conselhos. Está lá você, irmãos, vamos agora adorar o Senhor, nossa Life Group aqui online e tal, preparadinho, e de repente, rapaz! Jesus olha e fala assim: cara, o que você está fazendo? Estou servindo meus irmãos. Vem cá, fiel. Vem cá, servo bom e fiel. Ai, obrigado, Senhor. Incendeia o nosso coração. Incendeia o nosso coração. Ah, Jesus, incendeia o nosso coração. Reaviva, Pai, esse dom em nós. Reaviva, Pai. Mostra, começa a ensinar. Eu sei que tem muitos que estão entendendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, toda palavra de acusação que o diabo estiver tentando jogar na mente dos meus irmãos agora, eu
calo a boca de Satanás. Eu condeno a língua de Satanás agora. Em o nome de Jesus Cristo. Toda acusação caia por terra. Porque o Senhor Jesus nos ama. A graça do Senhor me ensina, me constrange a consertar. Pai, se eu negligenciei, me perdoe. Pai, se eu fui ignorante ao dom, me perdoe. Agora eu te peço, Espírito Santo, hurry up, acelera, corre, permita que eu aprenda rápido, para que eu possa estar no centro da tua vontade, na boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu quero, Pai, eu quero voltar. Quando o Senhor voltar, eu quero ser encontrado servindo aos meus conservos no dom que o Senhor me deu. Porque eu sei que aí eu sou frutífero, 100%. Eu sei que aí, Pai, a minha vida realizada não é uma busca minha, é um resultado de andar com o Senhor. Pai, eu faço a minha oração, Pai, daquela palavra profética que eu ouvi, Pai. Eu não quero que Jesus veja as minhas costas indo na direção que Ele me deu. Eu quero ver as costas de Jesus olhando, indo na direção que Ele está me conduzindo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a Paz Church Guaratuba. Eu declaro o avivamento dos dons do Teu Espírito nessa igreja. Estabelece a Tua vontade. Todos que estão ouvindo essa mensagem agora, ativa, em o nome de Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, e quero andar contigo. Em nome de Jesus.